Cristo nos ensinou a compaixão. Esse é o assunto da lição do próximo domingo, da classe de adolescentes, lição a ser estudada nas escolas bíblicas dominicais, nas igrejas Assembleias de Deus do Brasil todo. Eu sou o pastor Jarber, este é o meu canal, seja muito bem-vindo. Caso ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que tiver algo bom por aqui. Se você é pastor, dirigente, presbítero, diácono, líder de mocidade, professor envolvido com a mocidade, me apresente a tua juventude. Compartilhe essa videoaula no grupo da sua igreja, no grupo dos seus jovens e nos permita ser bênção na vida de vocês, pois toda semana nós temos aqui pré-aulas da classe de adolescentes e da classe de juvenis. Chegamos à lição de número 3 da revista de adultos, cujo assunto é Cristo nos ensinou a compaixão. Uma lição dividida em 3 pontos que tem como foco o cuidado, a atenção para com os enfermos. Das muitas formas, das muitas maneiras pelas quais a compaixão de Deus é manifestada ao ser humano, uma delas é a cura, é o cuidado para com os enfermos, a assistência para com os enfermos. A misericórdia de Deus, as compaixões do Senhor, elas são evidenciadas de muitas maneiras ao longo da Escritura e também ao longo da história. Mas a lição traz como demonstração da compaixão de Deus esse aspecto da misericórdia, que é o cuidado para com os enfermos. Lembre-se de que a compaixão ela é manifestada de muitas maneiras, inclusive através de você e de mim. Nós podemos manifestar compaixão e misericórdia de muitas formas. Mas o contato da lição é essa assistência para com os enfermos, cujos pontos principais é Jesus cura os doentes, segundo ponto, ajudando os enfermos, e o terceiro e último ponto, e não menos importante, a importância de orarmos pelos enfermos. É Jesus quem cura. No entanto, você e eu temos uma participação muito grande no exercício da compaixão. Então vem comigo e vamos entender juntos o que é a compaixão na prática, a compaixão no dia a dia. O texto base da nossa revista está em Isaías capítulo 53, versículo 5, que é uma profecia de Isaías a respeito do Messias que haveria de vir. Haveria de vir a partir, né, de Isaías. E o texto diz assim, na mensagem: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. É o mesmo texto que diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus Cristo realizou uma obra e os beneficiados fomos nós. Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos ter vida. Jesus Cristo foi preso para que nós pudéssemos ser livres. Jesus Cristo ressuscitou para que nós também vençamos a morte no dia final. Então, com base nessa obra de Cristo, a salvação não é apenas espiritual, mas também física. O pecado não afetou apenas a nossa alma, apenas a nossa parte imaterial, a nossa parte espiritual. O nosso corpo sofre as consequências da queda. Sentimos dor, já nascemos chorando. A concepção, a gestação já é um período de desafio, onde a mãe precisa ter um cuidado para proteger o filho que carrega no ventre. A partir do nascimento até a morte, por mais que tenhamos saúde, tenhamos condições, nós enfrentamos dificuldades, como disse Salomão. Ainda que o homem viva muitos anos e viva bem, ele deve se lembrar de que haverão dias de trevas e eles serão muitos. Isso como consequência do pecado. Jesus nos salvou do poder do pecado, da condenação do pecado, mas ainda não fomos salvos da presença do pecado. A presença do pecado em nós só será erradicada, tirada, extirpada por ocasião da volta do Senhor, quando você e eu formos glorificados e a partir de então seremos imunes ao pecado, às consequências dele. Tá bom? É importante, querido adolescente, que você entenda essa verdade até para motivar, exercitar, aguçar a esperança que nós temos na vinda do Senhor. Querido professor, com base nos objetivos dessa lição, você deverá ressaltar que a cura era uma das muitas formas de Jesus demonstrar
compaixão para com os doentes. Não somente a cura, mas Jesus ressuscitou, Jesus ouviu, Jesus conversou, Jesus salvou, fez muitas outras obras como fruto de compaixão. Você deverá também elencar que Jesus Cristo exemplifica o modo como nós devemos exercitar a compaixão. Por fim, delinear que a oração pelos enfermos é um dever do cristão. Por mais que eles não sejam curados, é um mandamento divino orar pelos outros, interceder pelos outros. Isso está, inclusive, nas palavras de Paulo a Timóteo, lá na segunda carta, ou na primeira carta. Antes de tudo, eu rogo aos irmãos que useis as práticas de orações, de súplicas, de intercessões, em favor de todos os homens, a começar dos que estão investidos de autoridade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que não quer que nenhum homem pereça, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Independente do estado em que se encontra o ser humano, você e eu temos o dever cristão de orar, de interceder por essas pessoas. Pois bem, vamos conversar sobre compaixão? Entramos no primeiro ponto da nossa lição. Jesus cura os doentes e, no primeiro ponto, nós somos orientados a entender que, imediatamente, a pregação do Sermão do Monte, aquele sermão em que Jesus fala das bem-aventuranças, sobre a ira, sobre a raiva, sobre uma série de problemas. Esse sermão ele é do capítulo 5 ao capítulo 7. No capítulo 5, Jesus se assenta à montanha, diante da multidão, rodeado dos seus discípulos, e esse sermão é concluído no final do capítulo 7. Já no capítulo 8, nos primeiros versículos, nós temos a cura de um doente, de um enfermo. Jesus termina de pregar e se depara com um leproso. E esse leproso vai dizer no versículo 2: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Olha a fé desse homem. Olha só a maneira como esse homem aborda Jesus. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. O Senhor pode me curar. E a resposta de Jesus, acompanhada do toque, foi, sim, eu quero. Você está curado. Jesus Cristo nunca disse não em relação aos doentes. A Bíblia Sagrada vai dizer que todos os que se aproximaram dele receberam a cura. Multidões se aproximavam dele. E aqueles que tiveram contato com Jesus, nenhum voltou frustrado. Jesus curou, inclusive, pessoas que não pediram para ser curadas. Jesus curou por meio da intercessão de outras pessoas, e nós veremos isso. É o caso da cura do empregado de um oficial romana, de um funcionário de Roma, que é o primeiro tópico do primeiro ponto, a cura de um empregado do oficial romano. Esse oficial romano, ele vai ao encontro de Jesus, pedindo para Jesus ter compaixão de um empregado seu. Provavelmente era alguém muito próximo. Não sei, talvez o funcionário mais antigo. Não temos como saber. Mas motivou o patrão a procurar a cura. E esse patrão, esse senhor, esse funcionário de Roma, um oficial, ele vai até Jesus Cristo e pede para que Jesus cure o seu empregado. O texto aqui do primeiro tópico vai dizer: o romano argumentou que Jesus nem precisava ir até onde o seu empregado estava, bastava dar uma ordem e a doença iria embora. Olha só essa fé. Jesus, eu não quero te incomodar, o senhor não precisa sair daqui para lá. Ele está lá. Mas se o Senhor mandar uma palavra daqui, ele vai ser curado lá. E o texto diz que Jesus ficou admirado daquela fé, da confiança daquele homem. O resultado está no versículo 13 do capítulo 8. Vá para casa, pois será feito como você crê. Será que nós temos essa fé? Se não há tantas curas, será se é por falta do exercício dos dons ou porque a nossa fé não é suficiente? Por quantas pessoas nós oramos e a cura não vem? Pelo menos não imediata. Mas você, querido professor, você, querido adolescente, precisa aprender com essas lições da Bíblia Sagrada. A pessoa, para ser curada, não precisa estar na igreja, embora o congregar seja um mandamento, uma ordem divina. A pessoa não precisa esperar o dia do jejum, o dia da festa, como muitos fazem. Eu vou esperar a semana de avivamento, eu vou esperar o impacto, eu vou esperar um evento de curas e milagres. Não, Jesus cura em todo o tempo. Jesus não tem poder só no culto de avivamento, só no culto da vitória. Jesus é detentor de todo o poder. Ele disse antes de subir aos céus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus cura, querido professor.
Jesus cura, querido adolescente. Se alguém não é curado, o problema está em nós, na nossa fé. É algo que nós precisamos exercitar. Jesus está disposto a curar. E aprendamos com este empregado de Roma. Você não precisa ir lá, basta o Senhor ordenar. E o milagre aconteceu. No mesmo capítulo, mas nos primeiros versículos, o caso do oficial romano já é depois, mas a ordem aqui na lição está inversa. Primeiro ele pontua o caso do empregado do oficial romano e depois a cura do leproso. Essa cura do leproso, a narrativa está nos versículos 1 ao versículo 4. Mas há um paralelo aqui entre o leproso e o oficial romano. O oficial romano, Jesus Cristo cura à distância. Jesus não vai aonde o doente está. Jesus apenas ordena e o doente é curado. No caso do leproso, há um contato. Em vez de ter distância, há proximidade. No primeiro milagre, Jesus Cristo não toca, não vê, não vai, mas cura. Se Jesus Cristo cura à distância, se Jesus Cristo não precisa ver para curar, se Jesus Cristo não precisa tocar para curar, imagina ele estando perto, que é o caso do leproso que vai até ele. A esse leproso, Jesus toca. E aqui é importante observar, o professor tem aí na sua revista, um auxílio devocional que vai pontuar algumas informações a respeito do leproso. O leproso não era apenas um doente físico, ele perdia o contato social. Primeira coisa que acontecia quando alguém era diagnosticado com lepra, ele saía da sua casa, deixava a sua família, seus filhos, ele precisava manter distância, precisava se ausentar do bairro, da cidade. Nós temos episódios dos evangelhos em que Jesus cura numa aldeia onde tem vários leprosos, que é o caso da cura dos 10 leprosos, ou seja, uma área exclusiva para essas pessoas, onde geralmente pessoas iam lá deixar esmolas, comidas, para que essas pessoas pudessem comer. No caso, Jesus passa por lá. Era uma ilha onde haviam pessoas isoladas da sociedade, então ser leproso era algo muito grave, era estar distante da família. Ele só podia estar presente com outros leprosos. Mas Jesus tocou nele. Jesus curou ele. Então, professor, faça bom uso do auxílio devocional aí da sua lição. E, querido aluno, você precisa compreender. Hoje, a lepra, que é a hanseníase, ela tem tratamento. Não precisa a pessoa se ausentar. Já tem caminhos para a pessoa ser curada, dependendo do estágio, claro, se for tratada, se o doente vencer a complexidade. Mas antigamente tinha que sair de casa, tinha que sair do bairro, da cidade, para um lugar isolado, conviver apenas com os leprosos. Então, nós temos aqui no primeiro ponto, em 2 tópicos, Jesus cura alguém à distância, sem ver, sem olhar, sem tocar, e cura alguém que deveria manter distância, que era o leproso. E esse leproso ousou se aproximar de Jesus, Jesus não o repele, Jesus toca nele. Isso aqui nós percebemos que Jesus é poderoso para curar, seja lá quem for, esteja perto, esteja longe, Jesus tem poder para curar. E aí nós chegamos ao segundo ponto, ajudando os enfermos. Jesus está disposto a curar. Mas você sabia que você e eu podemos não estar doentes, mas podemos agir, por exemplo, como o oficial romano? Irmos até Jesus e dizer: Jesus, cura aquela pessoa que está doente. As nossas igrejas, principalmente a igreja que eu faço parte, ela tem um trabalho de solidariedade muito grande. Geralmente irmãos que estão com complicações de saúde e precisam fazer cirurgias com custo alto, a igreja se une, faz as suas contribuições e dá uma ajuda. Como eu falei, a compaixão ela é manifestada de várias maneiras, e o caso aqui é cura. E você e eu podemos ajudar os doentes. O doente pode não estar curado, mas ele vai se sentir bem ao saber que você ora por ele, visita-o, ouve. Um doente, quando está em casa, é impedido de congregar, e ele vai receber a ceia por meio do diácono, do presbítero. Quando o vô, a avó, o pai, um tio, alguém de idade está doente e vê um parente mais novo visitando, dando um abraço, essas pessoas são carentes de atenção, são carentes de afeto. Portanto, professor, portanto, querido aluno, não negligencie os doentes. A introdução aqui do segundo ponto diz: sentimento de pesar, pena, simpatia para com o sofrimento de outrem, associado ao desejo de confortá-la e ajudá-la. É isso que é compaixão. Não é apenas pena, tadinho. É um sentimento solidário que estimula uma ação. Por isso que os filhos precisam dar banho nos pais quando eles estão acamados em alguém mais velho. Querido adolescente, ore para que seus pais nunca precisem.
Mas se um dia a velhice ou a saúde for embora e eles precisarem, é você, o escolhido de Deus, para exercer o ministério da compaixão, para cuidar, para zelar. Há filhos que têm nojo de fazer isso, que entregam os filhos para os outros. Basta esses filhos lembrarem do que esses pais fizeram enquanto eles eram crianças, dando comida sem a criança pedir, limpando sem a criança pedir. Isso é cuidado. O cuidado não depende de alguém pedir, o cuidado depende de alguém necessitar. O necessitado ele não precisa pedir, ele precisa ser assistido. Ele precisa ter apoio, solidariedade. É isso que é compaixão. Não é só ficar com pena, é fazer algo para aliviar a dor, para cuidar do doente. E nós temos no primeiro tópico do segundo ponto Jesus como nosso modelo do que nós devemos fazer. Ou seja, Jesus Cristo é um exemplo de compaixão. Jesus Cristo chorava por causa das multidões. Jesus Cristo tinha compaixão das multidões e buscava aliviar a dor. Enquanto que uma multidão está faminta, os apóstolos dizem, vamos mandar embora. Jesus disse, não, vamos dar comida. Enquanto que algumas pessoas estavam repelindo aquela mulher que se aproximava de Jesus, Jesus estava se aproximando, curando. Jesus é esse exemplo de solidariedade. Você e eu podemos não curar, mas você e eu podemos aproximar essa pessoa de Jesus por meio das nossas orações, intercessões, de um trabalho social muito grande. O segundo tópico vai dar o exemplo do paralítico de Cafarnaum. E só esse exemplo eu poderia encerrar essa aula. Esse exemplo do paralítico de Cafarnaum é um momento em que Jesus está pregando numa casa. A casa está lotada por dentro e por fora. E 4 amigos levam um amigo doente. Esses amigos viram a casa lotada por dentro e por fora, viram que não tinham condições de entrar, eles poderiam olhar para o doente e dizer, olha amigo, a gente não pode fazer nada, tá aí. Porque às vezes a gente evita ajudar um doente. Nós passamos por um mendigo, a gente tira a vista deles. Nós passamos por alguém que está com a mão estendida pedindo a esmola, nós ignoramos. Automaticamente balançamos a cabeça, tendo alguma coisa para fazer. Existem os casos que a pessoa não tem. Mas me diga se não é assim quando nós vemos alguém deficiente, desprovido de cuidado, um pedinte, nós tendemos a ignorar essas pessoas. Esses amigos levaram esse doente, não puderam entrar. Sabe o que eles fizeram? Eles não levaram o doente de volta para casa. Como as casas não tinham o teto como as nossas casas, com telhas, com laje, eram coberturas de barro. A laje da época, esses amigos sobem na casa, fazem um buraco, você pode ler esse texto em Marcos capítulo 2. Fazem um buraco no teto e descem o seu amigo pelo teto. E Jesus cura esse doente. Jesus diz para ele, levanta-te, pega a tua cama e vá para casa. Mas o foco aqui está nesses amigos que ajudaram o doente a encontrar cura. Eles viram o obstáculo da multidão, eles foram pelo teto, cavaram um buraco no teto e desceram o seu amigo doente. Isso é solidariedade, isso é compaixão. Entende? E você que talvez está assistindo essa aula e é funcionário público, servidor público que trabalha nos hospitais, melhora a tua cara, melhora o teu semblante, dá um sorriso. As pessoas não vão para o hospital porque querem, elas vão para o hospital porque precisam, porque necessitam. E essas pessoas que vão procurar ajuda nos hospitais não merecem ter os profissionais da saúde com a cara desse tamanho, ignorando eles, fechando a cara. Esses doentes precisam de cuidado, de atenção, de compaixão, de solidariedade. Seja como esses amigos do doente em Cafarnaum. Diminua a dor do doente. Amenize o sofrimento do doente. O teu sorriso, o teu semblante, é comum as pessoas serem bem atendidas no hospital e dizer que médico legal, gente boa, aquela enfermeira, rapaz, que coisa boa, fui tão bem atendido, é o mínimo que você deve fazer, profissional da saúde. Você é pago para isso, para cuidar, para zelar, para ajudar a diminuir a dor do doente. Melhora o teu semblante, seja mais solidário, seja mais compassivo. E você, professor, você adolescente, precisa exercitar a compaixão semelhante a esses amigos do doente de Cafarnaum. Ajude-os. Pergunte o que precisa, o que deve ser feito. É comum nós vermos aí alguns irmãos que às vezes ajudam vizinhos que moram sozinhos, dá uma limpeza na casa, dá uma lavada na roupa, faz uma comidinha vez ou outra. Familiares que abandonam e os seus parentes são cuidados por outros. Aprendamos a exercitar a compaixão. Aprendamos a diminuir a dor do doente. O doente é carente, precisa de atenção, de solidariedade.
Então fique com esse exemplo do segundo tópico, do segundo ponto, do paralítico em Cafarnaum. Precisamos agir como esses amigos desse doente. Por fim, nós temos o terceiro ponto, que é orando pelos enfermos. Orando pelos enfermos. É um pedido de Tiago na sua carta, que diz que se há alguém doente, chame os presbíteros para que eles orem, façam unção com óleo. Nós temos aqui o primeiro tópico do terceiro ponto, que é o mesmo tema do terceiro ponto, orando pelos enfermos, e o segundo tópico do terceiro ponto, que é fé ao orarmos. O que Tiago pede? A oração da fé. E, por meio dos líderes da igreja, a unção com óleo. Gente, o óleo tinha uma função terapêutica. Inclusive, Isaías 31 vai falar de feridas não espremidas e nem amolecidas com óleo. Acontece de, às vezes, principalmente no interior, as pessoas terem um furúnculo, aqui no Nordeste, a famosa cabeça de prego, e alguém colocar uma folha molhada com óleo sobre aquele furúnculo para que o óleo amoleça e facilite a extração da infecção. Então, antigamente, o óleo tinha uma função terapêutica. Além de uma função medicinal, o óleo também era ungido, era usado para separar coisas, consagrar para Deus. Então, eu quero que você entenda o propósito da unção com óleo. O poder não está no óleo, mas está na oração. O poder não está no óleo em si, mas está na intercessão, na oração da fé e na fé da pessoa. Nós temos casos na Bíblia em que a pessoa foi curada por sua própria fé, e temos casos na Bíblia que a pessoa foi curada por causa da fé dos outros, como é o caso do oficial romano, que pediu em favor de um empregado, que pediu em favor de um funcionário. Então, a unção com óleo tem essa função de separar essa pessoa para o cuidado divino, para a atenção divina, para a assistência divina. É um ato de fé. Né? É comum ver pessoas aí pegarem óleo para ungir carro, ungir moto, ungir casa. Nós não temos nenhuma orientação disso na Bíblia, embora a Bíblia fala de ungir objetos, separar objetos para uso do Senhor. A tua moto vai ser usada só para a obra de Deus? Não, então não precisa ser ungida com óleo. O teu carro vai ser separado para a obra de Deus? Não, então não precisa ser ungido com óleo. Leve a chave para o pastor orar junto com a igreja, agradecer pelo veículo, pedir a bênção do veículo, mas é diferente de consagrar, é diferente de separar. Deu para entender, querido aluno, querido professor? Então, a oração e a unção com óleo tem essa finalidade, é um ato de fé. A partir do momento em que o obreiro unge alguém com óleo, ele está ali no ato de fé, acreditando que Deus pode curar. O Senhor vai cuidar daquele doente, o doente é separado para desfrutar do cuidado e da operação divina. E pede ainda a Tiago que nós oremos com fé, pois a oração da fé pode muito em seus efeitos, de alguém que teme a Deus. E é assim que a nossa lição é concluída, a exortação para orarmos pelos enfermos. Repito o que falei no início, nós podemos não alcançar a cura para os doentes, mas nós podemos diminuir. Pense no doente que sabe que você ora por ele. Você ver alguém que está sem congregar, ou talvez mesmo doente, demorou a congregar e apareceu na igreja, e você chegar para aquele irmão e dizer, irmãos, que bom ele vir por aqui, olha, eu estou orando por você. Eu estou orando a Deus, chorando por você. Eu estou intercedendo por você. Aquela pessoa, mesmo doente, ela vai se sentir amada. Ela vai se sentir assistida, amparada. Portanto, querido aluno, querido professor, oremos pelos enfermos. Tenhamos compaixão pelos enfermos. Olhemos para os enfermos da nossa igreja. Já pensou, professor? Junte aí os seus adolescentes. Visite alguém enfermo da família de alguns dos alunos. Isso vai ser bom. Leve os adolescentes para cantar hinos, para orar por aquela pessoa. Quem é que está visitando? Não são os coleguinhas de fulano, os coleguinhas de fulana. Foram ao hospital, peça permissão, autorização, ou estão em uma casa. Mas faça isso, é um trabalho de solidariedade e é um exercício de compaixão. Portanto, meu querido aluno, meu querido professor, nós findamos com essa bela lição. Dificilmente a gente ouve falar dos enfermos, né? Só se lembra numa oração, vamos orar pelos enfermos, mas eles estão lá, manhã, tarde e noite. Gente, não queiram saber o que é você estar em casa sem poder sair. Não é em casa sem fazer nada, é em casa porque não pode sair. Entra dia, entra noite, café, almoço e janta ali, sentado ou deitado. Isso cansa, isso estressa. Essas pessoas precisam de uma visita. Já pensou o tamanho da nossa igreja e um doente recebesse visita dos adolescentes? Outro dia recebesse visita dos jovens?
outro dia recebessem visita dos obreiros, outro dia recebessem visita das irmãs. Já pensou se cada semana um grupo da igreja visitasse os enfermos? Como esses doentes não se sentiriam bem? Querido aluno, querido professor, que esta lição, tendo Jesus como exemplo, nos ensine a exercermos a compaixão, o amor que resulta em atitude, pois foi para isso que você e eu fomos chamados. Você pode dizer amém? Eu fico por aqui. Peço a você mais uma vez, se você é novo, não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Não custa nada, nos ajude a crescer. Se puder, dá uma curtida, deixa um comentário ou um emoji, porque o YouTube vai entender que você gostou e vai te apresentar todas as vezes que tivermos algo bom por aqui. E o último pedido, compartilhe essa videoaula no grupo da sua igreja, nos apresente aos jovens da sua igreja e nos permita ser bênção na vida deles. Nós nos encontramos na próxima semana com a lição do domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço do teu amigo, pastor Jarbé.